Hoje é uma noite realmente para queimar tudo que não presta. Hoje é uma noite para queimar tudo que não presta. E você vai saber exatamente o que é. Amém? Obrigado, ungidos. Aleluia. Graça e paz, povo ungido até o tutano. Você sabe que a Bíblia tem alguns homens que são assim, né? Alguns homens e mulheres que são assim igual você. Ungidos até o tutano. Ai, força de expressão, é nada. Lá em 2 Reis, capítulo 13, você encontra a cova do profeta Eliseu aberta. Profeta, né? A cova dele estava aberta, não me pergunte por quê, eu não sei, não está escrito, né? Mas estava aberta. E aí houve uma invasão, sabe? No povo, ali na terra de Israel. Havia uns saqueadores que vira e mexe, eles entravam ali naquela região e saqueavam. E estava tendo um enterro. Soldados estavam enterrando um moço e diz que houve essa invasão de saqueadores. Na hora, pastor Vitor, eles pegaram o corpo que estava com eles, com medo dos caras que estavam vindo, jogaram na primeira cova que eles viram. A cova era de quem? De Eliseu. Sabe o que aconteceu? De repente, esses caras estavam correndo, fugindo, tanto para avisar a população, quanto para fugir dos saqueadores, né, com medo. E de repente, quando eles olham para trás, quem está correndo atrás deles? O morto que havia tocado nos ossos e ressuscitado. Eu fico imaginando a cena. Acho que eles correram mais. Imagina, jogaram o cara morto lá e de repente ele estava correndo. Acho que estava correndo mais que eles. Simples fato dele tocar, daquele corpo morto tocar nos ossos. A Bíblia é clara quando ela diz que tocou nos ossos. Diga, tocou nos ossos. Pois é, parece que é um povo que estava, mesmo tendo a unção apenas sobre eles. Diga, sobre eles. O Espírito Santo vinha sobre eles. A unção vinha sobre os profetas, sobre os sacerdotes e os profetas, sacerdotes e reis. Haviam homens, né, que o Espírito do Senhor, fora essas três classes de pessoas, haviam homens que faziam coisas na força do Senhor, no braço do Senhor realmente, né? Um homem, por exemplo, com um osso de boi, destruir, vencer mais de 300 homens, com certeza ele estava fazendo isso na força do Senhor. Foi o Espírito de Deus que veio sobre ele, sim ou sim? Né? Ou então 300 homens venceram um exército gigantesco. Eles fizeram isso na unção do Senhor, sim ou sim? Mas era sobre esses homens, sobre essas três classes de pessoas que a unção vinha: profetas, reis e sacerdotes. Amém, queridos? E Samuel era um desses ungidos, encharcados da unção. É possível nós encontrarmos na Bíblia homens encharcados da unção, como era Eliseu. Eu disse Samuel, né? Perdão. Como era Eliseu. Amém? Ao ponto dos ossos dele ressuscitarem alguém. Olha que coisa gloriosa. Sabe quando ele morre? Ele e o rei não se davam, né? Os reis de Israel e de Judá estavam cometendo toda sorte de pecados. Eram homens maus, né? Mas quando ele está doente, que ele morre, quando ele está no leito de morte, o rei vai até ele. O rei vai vê-lo, vai visitá-lo, recebe a notícia de que ele está morrendo e vai até ele conversar com ele. E quando ele o vê, ainda que aquele homem fosse um homem ímpio, fosse um homem mau, quando ele vê o profeta, vê que aquele homem está morrendo, ele simplesmente começa a chorar. E ele diz: meu pai, cavalos e cavaleiros de Israel. Sabe que essa saudação, esse tipo de saudação, esse tipo de homenagem, significava que ele estava dizendo assim: você é como um exército. Como é que a gente vai fazer sem você agora? Porque você é como um exército de cavalos e cavaleiros em Israel. Tamanha era a grandeza daquele homem. Tamanho ele era
encharcado na unção do Senhor. Amém? É sobre ele que a gente vai falar hoje à noite. Amém? Vai comigo lá na sua Bíblia, no capítulo 6 de 2 Reis. Aleluia! Diga aí, Deus é bom. 2 Reis, capítulo 6. Aleluia! Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Pai, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos hoje à noite por esse tempo em que nós podemos estar aqui reunidos em teu nome, expostos à tua unção e à tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a nossa vida nunca mais será a mesma depois dessa noite. Nós sabemos que nós sairemos daqui com olhos do coração e do entendimento abertos, vendo, Senhor, aquilo que não víamos, compreendendo aquilo que não compreendíamos até agora, por causa do poder da tua palavra e do teu Espírito. Coisas serão restauradas, porque esta, como você já disse hoje à noite, é uma noite de restauração. Coisas serão transformadas pelo poder da tua palavra e do teu Espírito. E nós somos extremamente gratos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Então vamos ler. Diz assim, a partir do versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O homem de Deus aqui é Eliseu. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. As palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, para prender um homem, viu? Já idoso. Mas tudo bem. Fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos agora? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: vamos até aqui, depois a gente continua lendo. Eu acho essa história fantástica, né? A Bíblia diz que aquele homem falava no seu quarto, não é? Aquele homem falava no seu quarto, e Eliseu ficava sabendo. Ia lá e contava para o rei de Israel. Esse não é o mesmo rei que estava lá quando Eliseu morreu, mas era um outro rei ímpio. E Eliseu e ele não tinham boas relações. Mas a questão é que não era sobre as relações que ele tinha com o rei, e sim sobre o propósito. Não era sobre a amizade que ele tinha com o rei ou não, se ele gostava do rei ou não, quem era aquele rei ou não. Mas Deus tinha um propósito sobre Israel. Israel era o povo escolhido de Deus. Amém? E Eliseu era um profeta levantado por Deus para falar à nação de Israel. Você está aqui? Então, independente das relações que ele tinha com aquele homem, ele orava por aquele homem e guardava a vida daquele homem. Independente de quem ele era ou deixava de ser,
do que ele fazia ou deixava de fazer, Eliseu entendia que o propósito dele era ser boca de Deus para aquela nação e para os líderes daquela nação. Ele sabia disso. Maior era o propósito do que o que Eliseu achava ou deixava de achar. Você está aqui comigo? Então, o Senhor dizia a ele o que estava para acontecer, as armadilhas que estavam sendo armadas para o rei de Israel e para o seu exército. E Eliseu ia lá e avisava, não uma, não duas vezes, mas várias, tantas quantas foram necessárias, o Senhor avisou a Eliseu de que estavam sendo armadas armadilhas contra aquele rei. E ele ia lá e contava para ele. A questão é que o rei ficou tão nervoso, o rei inimigo ficou tão nervoso, tão aborrecido com aquilo, eu também ficaria, né? Que ele acreditou que havia alguém contando os planos dele para o rei de Israel. Porque era tudo muito detalhado. Quem é que está me traindo? Quem é que está me traindo? A primeira coisa que homens ímpios pensam é nisso. Tem alguém me traindo. Não é? Pessoas ímpias estão sempre pensando mal de alguém, estão sempre falando mal de alguém, achando que alguém está armando alguma coisa para elas. Elas estão sempre armando alguma coisa para alguém. Mas quando o Senhor chega, as coisas mudam de figura. Amém? E aí, diz que ele vai e ele monta o seu exército, muitos carros, muitos cavalos, e vai e cerca a cidade inteira para prender Eliseu, um homem extremamente perigoso. Ele era realmente extremamente perigoso, e você vai ver que ele era muito perigoso. E aí, ele cerca tudo. E aí o moço que servia Eliseu acorda, devia estar preparando lá o café da manhã, sai. Quando ele sai, de repente ele dá de cara com o exército cercando a cidade. E ele volta desesperado, Senhor, e agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai morrer. Não vai sobrar nada. E Eliseu calmamente diz para ele, fica calmo, rapaz. Não tenha medo, não. Tá tudo bem. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga a ela, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse é o mês do Reobote, tá tudo bem. Ai, pastora, mas dia 30 tá logo ali. Tá tudo bem. Nós ficamos com o que o Senhor falou. Nós ficamos com o que o Senhor nos disse. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Diga aí de novo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Amém? E aí ele ora, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que maior é o número daqueles que estão conosco. E de repente os olhos daquele moço se abrem e ele vê muitos anjos, ele vê cavalos de fogo, ele vê carros de fogo, ele vê tudo. Sabe, não se engane. Os anjos do Senhor estão trabalhando e trabalhando muito nesses dias. Os anjos de Deus estão intervindo naquilo que está acontecendo na terra. Agora mesmo, o Senhor deu ordem a seu respeito a eles. E eles estão trabalhando a seu favor. Então diga, está tudo bem. O mundo espiritual está trabalhando ao seu favor. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não importa o que o inferno está dizendo. Não importa o que o mundo está dizendo. O sistema está dizendo. Nós não dependemos deles, nem da palavra deles. Não é isso que move a nossa vida. Maior é o que está em nós. Muito maior é o número daqueles que estão conosco. E muito mais poderosos, queridos. Basta uma palavra. Aí você está pensando, de Deus, pastora? Não, sua. Porque a palavra já está aqui bem.
Você sabe que a palavra de Deus, na boca de Deus ou na sua, tem o mesmo poder, né? Continua sendo palavra de Deus. Né? Hoje é noite para a gente entender isso. Que a palavra de Deus na boca dele ou na minha é palavra de Deus do mesmo jeito. A palavra de Deus na minha boca, na boca dele ou na sua, é palavra de Deus do mesmo jeito. E sabe qual é a linguagem que anjo entende? Palavra de Deus. A linguagem que anjo entende é palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus aí? Tem uma palavra de Deus no seu coração? Tem uma palavra de Deus na sua boca? Então se prepara para lançá-los, para dar ordem a eles hoje à noite, para dizer a eles, vai lá e resolve. Você está aqui? Aleluia. Vamos continuar lendo esse texto, que ele é interessante. Aleluia. Lá no versículo 17, ele orou para que o moço visse. Para que o moço visse. Que os olhos dele, os olhos espirituais desse moço fossem abertos. Aí no 18, diz assim: e como desceram contra ele, Eliseu, orou Eliseu ao Senhor e disse: Senhor, peço-te, fere essa gente de cegueira. Meu Deus, o profeta pedindo para que as pessoas fiquem cegas. Bora, vamos continuar lendo, que o versículo não terminou, nem o texto. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E o Senhor feriu as pessoas de cegueira conforme a palavra de quem? De Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, nem a cidade, segue-me. Eu vou guiar vocês ao homem que vocês buscam. Eliseu estava falando com o exército. E os guiou a Samaria, a capital. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que agora vejam. Abriu-se-lhe os olhos e viram que estavam no meio de Samaria, a capital. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Matá-los-ei, meu pai? Ai, mas é muito... Bora. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que você fizer prisioneiro com a tua espada e o teu arco. A esses, manda-lhes dar pão e água e descanso, para que comam, bebam e retornem em segurança à sua casa. Esse texto é fantástico. Sabe por quê? Porque lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem sangue. A minha luta e a sua não é contra a carne ou sangue. Amém? E quer saber? A luta desses que afrontam você também não é contra a carne e sangue. Não é a você e a mim que eles resistem. É contra aquilo que eu e você carregamos. É contra aquele que eu e você carregamos em nós. Por isso que a nossa luta não é contra eles. Eu sei que esses dias têm sido bem desafiadores, né? Eu sei, eu tenho ouvido algumas coisas. Mas a sua luta não é contra carne nem sangue. E a minha oração nessa noite é para que os olhos do nosso coração e do nosso entendimento sejam abertos para que a gente possa ver. E deixa eu dizer a você, assim como Eliseu, ele via coisas, ele sabia antes o que ia acontecer. Assim é comigo e com você. Essa é uma noite para que a unção venha nos capacitar verdadeiramente, para que a gente veja coisas e saiba de coisas que ainda estão por vir. E as desfaça antes que elas aconteçam. Sabe, a igreja do Senhor não foi chamada para
reagir às coisas que os inimigos fazem, que o inimigo faz contra nós, que o sistema faz, que o inferno faz contra nós. Nós não fomos chamados para reagir a isso. A Bíblia diz que nós fomos chamados para governar. Sim, nós temos essa capacidade de desfazer as obras do diabo. Temos isso em nós? Temos. Mas não fomos chamados para ficar revidando. Fomos chamados para resolver as coisas antes que elas aconteçam. Assim como esse homem. Desfazê-las. Quando o Senhor vem para desfazer, e diz que esse é o papel da igreja também, desfazer as obras do diabo, não é depois que elas aconteceram. Não é depois que houve dano. Não é depois que houve morte, que houve prejuízo. Vamos correr atrás do prejuízo. Que? Está amarrado, espezinhado, queimado. Não foi para isso que você e eu fomos chamados. Fomos chamados para desfazer as obras do diabo antes que elas cheguem. Antes que elas cheguem a nós, antes que elas cheguem à nossa casa, antes que elas cheguem à nossa igreja, antes que elas cheguem na nossa vizinhança, na nossa cidade, antes que elas cheguem. Quando ele está pensando lá no quarto dele, eu já estou sabendo na minha casa, e já estou desfazendo dentro da minha casa. Aqui não! Na minha casa não! Na minha família não! Na minha igreja não! Na minha cidade não! Quem está aqui? Essa é a hora, queridos. Essa é a hora. Palavra não falta. Unção não falta. Poder não falta no meio da igreja. Conhecimento não nos falta. Nunca houve tanto acesso ao conhecimento como nos nossos dias. Nunca houve. Não é verdade? O que é que falta? Falta dizer assim: se eu não estou vendo, Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero ver. E se o meu irmão não está vendo, abre os olhos dele para que ele veja. Amém? Quem está aqui? Abre lá em João, capítulo 16, versículo 13. Eliseu tinha o Espírito sobre ele. Sobre. E diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse eu creio que é um dos trabalhos principais do Espírito Santo na nossa vida. Porque há um plano a ser seguido. Há um plano. O Senhor tem um plano e um propósito para a minha vida, para a sua vida, para essa igreja, para essa cidade, para essa nação. Está lembrado disso? Então o Espírito Santo ele vem para nos mostrar, para nos dizer. Lá em Isaías capítulo 30, versículo 21, ele diz assim: olha, quando você estiver indo para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz ali no seu ouvido, bem atrás de você, dizendo: esse é o caminho, ande por ele. Não falta para nós instrução. Não falta para nós instrução do Espírito. Não é? Não falta. Nós precisamos é dar ouvidos, é estar atentos, é estar sensíveis à voz do Espírito. Amém? Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 20, ele começa dizendo assim: filho meu, inclina os teus ouvidos para ouvir as minhas instruções. Esse inclinar o ouvido é dar atenção. Presta atenção.
Busca as minhas instruções. Tenha fome, tenha sede de conhecer as minhas instruções. O desejo do meu pai, do seu pai, é que a gente ande seguro nessa terra. O desejo de qualquer pai é saber que seu filho está seguro. Não é? Quando você manda ele para a escola, manda ele num passeio, manda ele para casa de um amigo, a única coisa que você pensa é: meu filho vai estar seguro. Você não manda ele para lugares onde você acredita que ele vai correr algum tipo de risco, sim ou sim. Não é? Não. Você vai tomar todos os cuidados para que ele esteja seguro. Por que o nosso pai não teria esse desejo? Não cuidaria disso? Que eu e você andássemos seguros nessa terra. E segurança, querido, quando eu falo em segurança, eu falo acerca de todas as áreas da nossa vida. Acerca da saúde, acerca das finanças, acerca do casamento, acerca da escola, acerca de tudo que nos diz respeito. Porque o Senhor, eu sempre falo que não há nada grande demais que Ele não possa fazer, e eu acho fantástico quando nós vemos o Senhor fazendo coisas escandalosas. Você não acha? O menininho que ficou a semana passada morto durante meia hora, que todo mundo postou, crente não crente, todo mundo viu aquele garoto orando pela vida do irmão dele. Ficou morto meia hora. Os jornais, todo mundo contando. E quando o menino acorda tagarelando, com fome, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Isso é fantástico. Mas existem pequenos detalhes, né, no nosso dia a dia. Não é? E não é fantástico quando de repente você pensa em tomar um sorvete e alguém chega com um sorvete para você? Mas é só um sorvete? É. Não é? É só um sorvete para você, mas para quem estava com vontade de tomar o sorvete e só pensou e só desejou no seu coração, e o pai respondeu. Eu tinha uma irmã falecida e graças a Deus ela recebeu o Senhor Jesus, conheceu o Senhor em vida, né? Mas até que ela conhecesse o Senhor, a gente falava do amor de Deus para ela, ela dizia assim: Deus está muito ocupado para pensar em mim. Já viu quantas pessoas tem nesse mundo? Eu dizia: já. Mas e daí? E daí? Não é? E graças a Deus ela o conheceu. Amém. Não há nada grande demais que Ele não possa fazer. Nem pequeno demais que Ele não se importe. Aleluia. Aleluia. Como eu disse, não falta poder no meio da igreja. Não falta glória no meio da igreja. Aliás, a glória de Deus é manifesta por meio da igreja. Diz a palavra que a glória de Deus, a sabedoria de Deus, ela é manifesta por meio da igreja. A igreja é santa. Somos filhos de Deus. Filhos. Não somos qualquer um. Você não é qualquer um. Você é filho. E a glória de Deus se manifesta em você e por meio de você. Goste o inferno ou não. Aliás, ele nunca vai gostar. A questão é que muitas das vezes nós damos mais ouvidos a essa voz que diz que não. Não. Através de você? Quem é você? Quem é você? Você?
Você vai cantar? Fica aí. Não é com você. Não é com você, irmão. Não é com você. Você vai cantar? Você vai pregar? Você? Você? É, você mesmo. Sim, eu mesmo. Eu mesmo. É. Talvez o que falte no meio da igreja, não desta igreja. Porque você tem ouvido e vai continuar ouvindo isso. Que você está assentado com Cristo. Você está assentado com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que você e eu estamos assentados com Cristo. Nós somos um com Ele. Ele nos resgatou do império das trevas, o Pai nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Eu sou um espírito com Ele. Ele recriou o meu espírito, Ele me deu do seu espírito, Ele plantou a sua palavra no meu espírito, no meu coração e me fez ser um espírito com Ele. Eu sou um com Ele. Eu posso e eu devo compreender todas as coisas de forma espiritual. Ai, vocês espiritualizam. Esses dias alguém me disse, vocês espiritualizam tudo. É. Não fui eu que inventei isso. Foi você que inventou? Quem inventou? Quem inventou isso, crente? Foi o Pai. Foi Ele que inventou de fazer de você um espírito, lhe dar uma alma e colocar você para habitar dentro de um corpo. Amém? E foi Ele que inventou de fazer de você um espírito com Ele. Isso não vai mudar. Ele veio morar dentro de você e isso não vai mudar. Viu? Seja lá onde for que você vá, Ele está junto. Então preste atenção onde você vai. Preste atenção. Né? Preste atenção. Preste atenção, né? Porque Ele está junto. Onde vai, com quem vai, o que ouve, o que fala, porque Ele está junto. Preste atenção. Né? Ele está junto. Ele não vai ficar lá fora. O Espírito de Deus não vai ficar lá fora. Viu? Ele está junto. Ele está dentro. A grande, majestosa diferença entre você e o Eliseu, que era ungido até o tutano, é que Eliseu tinha o Espírito sobre ele. Você tem sobre e tem dentro. A grande diferença e majestosa diferença entre eu e Eliseu é que ele sonhava com esses dias. Os homens da antiga aliança sonhavam com essa proximidade que eu e você temos. Com essa comunhão que eu e você temos. E olha o que esse homem era capaz de fazer. Perigosíssimo. Eles realmente tinham razão, era muito perigoso. Porque ele levou o exército inteiro até a presença do rei dele. Aquele exército de homens poderosos ficaram completamente indefesos diante do ungido do Senhor. Você entende? Tão poderosos, tão fortes, tão cheios de si, indefesos, diante de um ungido. Um só. Um só. Você e eu somos embaixadores.
representantes do Deus vivo na terra. E essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora do mundo inteiro saber quem você é. Qual é o poder e o Deus que você segue, porque não é sobre nós. Não é sobre você. Que veja que esses homens, Eliseu os coloca diante do rei e o rei pergunta: e aí, vamos matar eles? Vamos matar todo mundo? Como um rei, como um chefe de exército, ele estava pensando dessa maneira. Como um homem natural e ímpio que ele era, né? Era dessa maneira que ele estava pensando. Vamos matar todo mundo? E Eliseu diz: não. Os que você conquistar com a sua espada, você pode fazer o que você quiser. Não tem nada a ver com isso. Esses não. Eles não são seus prisioneiros. Para esses você vai dar água, comida, descanso e despedir eles em segurança. É sobre isso. Eu duvido que algum daqueles homens tenha voltado para casa pensando que na primeira oportunidade mataria Eliseu. Duvido. Duvido. Eles viram a bondade de Deus através da vida daquele homem. Eles viram a benevolência, a misericórdia de Deus através da vida daquele homem. E é isso que as pessoas precisam ver. É isso que as pessoas precisam ver em mim e você. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Porque Deus está nesse momento olhando para a nossa nação com um olhar de misericórdia e de compaixão. E esperando o momento certo para abençoar. Para realizar os seus planos. O Senhor está nesse exato momento olhando para essa pessoa que tem afrontado você. Com um olhar de misericórdia e compaixão. Aguardando o momento de poder cumprir o plano dele na vida dessa pessoa. Porque eu acho muito bonitinho quando as pessoas falam, acho engraçado. Ai, Deus tem um propósito nessa vida. Vou contar uma revelagem para vocês. Todo e qualquer ser humano nascido na terra é um propósito de Deus. Carrega um propósito excelente de Deus. Todo ser humano carrega em si um propósito de Deus. Então, Deus tem um propósito na vida desse, naquele outro, não tem? A Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Deus é o Pai dos Espíritos. E todo ser humano carrega em si o propósito de Deus. Ele é um propósito perfeito na terra. Eles podem até não saber disso. Mas eles são. E o Senhor aguarda. Aguarda como aguardou por mim. Não aguardou por você? Aguardou por mim até o dia em que eu resolvi me render a Ele. Mas todos nós sabemos que os chamados são desde o ventre. Não é? Pois é. Que nós todos fomos chamados desde o ventre. Graças a Deus que Ele é bom. Que bom que o Senhor é bom. Que bom que o seu Espírito maravilhoso habita em nós. Que bom que nós o conhecemos. Que bom que nós estamos aqui hoje à noite. Que bom que nós conhecemos o Senhor. Que bom que Ele nos alcançou. Que bom que Ele nos deu poder. Que bom que o poder da ressurreição habita em mim e em você. É com esse poder que nós vamos alcançar essas pessoas. É no poder da ressurreição.
É no poder da ressurreição que eles serão alcançados. É no poder da ressurreição que a sua família será alcançada. Que os nossos vizinhos serão alcançados. É no poder da ressurreição que essa cidade inteira será alcançada. É no poder da ressurreição de Cristo. Porque o inferno não pôde deter ele. A morte não pôde conter ele. Não pôde naquela época, não pode hoje, não vai poder nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E reina. E reina. E os planos e os propósitos do Senhor não serão frustrados. E quer saber? Eu disse que essa era uma noite de olhos abertos. Eu disse que essa era uma noite que... Essa é uma noite em que nós vamos perseguir. Não é mais hora da igreja revidar. Não é verdade? Então nós vamos perseguir. Onde está? Aí a gente vai virar os caçadores de demônios. Onde está? O que é que ele está tentando fazer? Contra a minha casa, contra a minha cidade? O que é? Eu vou saber antes. Diga, eu vou saber antes. Abre lá em Salmo 18. Aleluia, 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 aleluia. Versículo 19. Eu vou ler na versão NVT, mas você vai entender. O salmista, ele diz assim: ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou, segundo a minha justiça. Tem justos aqui hoje à noite? Diga então, está falando comigo? Por causa da minha inocência, me restaurou. Vai lá para o versículo 29. Com a tua força, Senhor, posso atacar qualquer exército. Com meu Deus, posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina as minhas mãos para a batalha. Fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me deste o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustenta. Teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para os meus pés, de modo que não vacilem. A banda pode subir. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de mim, de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Colocaste eles de joelhos diante de mim. Puseste o pescoço do meu inimigo sob os meus pés e destruí a todos eles. Tá bom para você ou você quer mais hoje à noite? Acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo governo, seja natural das trevas. Sob os seus pés. Tem corpo de Deus aqui hoje à noite? Corpo de Cristo? Então é sob os seus... Pode se colocar em pé. É sob os seus pés. Ele trouxe e colocou o pescoço dele debaixo do seu pé. Não foi você que o trouxe.
Ele trouxe e colocou o pescoço dele debaixo do seu pé. Então, hoje à noite nós vamos orar. Porque, como eu disse, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais da maldade. Então, nós vamos orar. E hoje à noite você vai ver coisas que você não via. Ele não vai se esconder de você. Ele não vai se esconder mais de você. Não se surpreenda de ouvir. Não se surpreenda, pode começar. Não se surpreenda. Você vai ver, você vai ouvir. E não se assuste também. Maior é o que está em você. Você vai saber exatamente onde ele está agindo e como ele está agindo. E vai desfazer. E não só na sua vida. Viu? Porque não é só a respeito de nós. Não é a respeito de nós. Senhor, nós rendemos graças a você hoje à noite. Nós rendemos graças a você hoje à noite, porque nós não seremos enganados. Nós não seremos confundidos. Nós não seremos roubados. Nós não seremos roubados. Não seremos enganados. Não, não, não. Nós saberemos antes. Nós veremos antes. Nós não somos uma igreja, Senhor, que reage a afrontas. Não, 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 não. Nós desfazemos elas. Desfazemos elas antes que elas cheguem a nós. Antes que elas cheguem à nossa casa. Antes que elas cheguem à nossa igreja, à nossa cidade. Nós vemos antes e desfazemos as obras do maligno. Hoje, agora mesmo, nós estamos desfazendo ciladas. Desfazemos ciladas hoje à noite. Quebramos ciladas hoje à noite. Em nome de Jesus. Quebramos ciladas hoje à noite contra os seus filhos. Oh! Oramos, Senhor, por uma igreja consciente nesses dias, consciente da presença, consciente do poder da ressurreição que carrega, consciente da responsabilidade que carrega em si, sensível à tua voz, sensível à voz do teu Espírito, que dá ouvidos à tua voz, que dá ouvidos àquilo que você está falando, que presta atenção naquilo que você está fazendo. Rendemos graças pelo Espírito do ver e saber, por Espírito de revelação e de sabedoria, do pleno conhecimento de quem você é e de quem nós somos em você, da esperança real do nosso chamamento, do valor da nossa herança, da herança que recebemos juntamente com todos os santos, do poder sobreexcelente que você exerceu em Cristo, ressuscitando Ele dentre os mortos. Esse mesmo poder que opera em nós porque cremos, esse mesmo poder que opera em nós que cremos, e que o fez assentar muito acima de todo principado e de toda potestade e de todo poder ou governo, seja ele humano ou das trevas, e deu a ele um nome. Diga: Jesus, Jesus, sobre todo nome que se possa referir neste tempo ou em qualquer outro, e para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu a nós. Diga: a mim, deu a mim, que sou a igreja. O
deu a nós, a sua igreja, o seu corpo, a plenitude daquele que preenche todas as coisas. Jesus! Nossas vidas nunca mais serão as mesmas, Senhor, porque nós não seremos pegos de surpresa. Nós não seremos pegos de surpresa. Um povo atento. Um povo atento. Um povo atento. Você tem nesse lugar um povo atento à instrução, à voz, aquilo que você está fazendo. Estamos atentos, Senhor. Estamos atentos, Senhor. Aleluia.